servidores do PJU e do MPU. Eu sou Luciana Pacheco, sou coordenadora aqui da FENAJUF. Essa semana participei do plantão de 16 a 20, né, e foi uma semana bem produtiva. Nós tivemos audiências públicas, reuniões em fóruns, né, e acho que conseguimos aí traçar estratégias sobre diversos temas para a nossa categoria. Olá pessoal, eu sou Costa Neto, coordenador-geral da FENAJUF. Gostaria de agradecer, né, foi a parceria com a Lucena, né, desse trabalho, né, que foi muito produtivo, muito profícuo durante a semana. Um trabalho em que se desenvolveu com muito respeito, com muita harmonia, e eu acredito muito isso tudo ao espírito de urbanidade e ao espírito de unidade que nós dois procuramos desenvolver durante a semana. Sim, na verdade tudo correu assim bem tranquilamente, né? Nós tivemos diversas agendas, em algumas nós fizemos juntos, outras nós nos dividimos, né, para poder dar conta de toda a programação, né? Foram duas audiências públicas no Senado Federal. Uma tratou sobre reforma da Previdência com foco no aumento da pobreza. Isso a gente tem visto aí nesses últimos anos, né, pelas ruas, né, o aumento da população de rua, e essa reforma da Previdência provavelmente ela acarretará um aumento, né, sensível dessa população. Na terça houve a audiência pública sobre reforma tributária, que nós obtivemos informações de colegas da Receita, né, que vai onerar duplamente, né, o trabalhador, né, principalmente a classe mais pobre e a classe média, que tem um consumo, né, que são mais voltadas ao consumo, né, e esse prejuízo vai aumentar bastante, né? São os mais atingidos, né? Exatamente. Seremos os mais atingidos, tanto as pessoas de menor renda quanto a classe média. Pelo que se estabelece dentro do projeto, que serão aqueles que pagarão a conta, né? E continuarão sem dar sua contribuição à nossa nação, ao país, as grandes empresas e o poder econômico. Na terça, a gente participou já de uma reunião mais estratégica, que foi no FONASEF, né, com algumas entidades aí nacionais, para que a gente tratasse estratégias para o próximo período, para o enfrentamento ainda da PEC 6 e do desmonte do Estado. Havia um seminário programado, né, Costa, mas que por conta o desenrolar de uma greve, né, da educação, né, de outras áreas também. Então o seminário ficou impossibilitado de acontecer agora. É sobre serviço público, mas ele ainda está na pauta, né, para que no futuro a gente possa debater sobre isso. E esse seminário, só complementando aqui a Lucena, é um seminário cujo interesse foi pensado no sentido de cada segmento do serviço público, do judiciário, do Ministério Público, do Executivo, em suas várias nuances e vários órgãos diferenciados do Legislativo, para que se debata realmente, para que todos tenham conhecimento dos problemas e dos ataques que cada área vem sofrendo e que às vezes no mundo macro e na realidade nossa, a gente termina não tendo conhecimento do que os colegas nos outros setores estão sofrendo. Então seria um seminário também em busca de se colocar na mesa o que cada setor vem sofrendo, para que a gente procure convergir as ações em defesa e para barrar esses ataques que vêm sendo cada vez mais implementados pelo governo. Nessa reunião aí do FONASEF, né, nós levamos o calendário que foi decidido na ampliadinha do dia 7 de setembro, né, pelos diversos sindicatos, né, que a FENAJUF reuniu nesse dia os diversos sindicatos para uma reunião ampliadinha, e daí nós montamos um calendário para a semana de 23 a 27. E nós informamos esse calendário no FONASEF, que, né, imediatamente integrou, né, as instituições presentes, as entidades presentes imediatamente integraram a esse calendário.
Foi muito boa a nossa participação, né, lá na reunião do Fórum Nacional de Servidores Públicos Federais e a assertiva daquilo que foi proposto, né, na nossa piadinha, no sentido de que o nosso calendário foi incorporado, foi agregado, né, e no sentido de que também a Lucena depois vai passar aqui, né, cada atividade que nós vamos desenvolver, e só buscando um pouco, um relato um pouco anteriormente, no sentido de que na segunda-feira foi feito o lançamento, né, pela FENAJUF, do abaixo-assinado pela manutenção dos quintos, né? Então, na segunda-feira, a partir daí a gente já se preocupou em repassar para todos os sindicatos, para que possam aderir a esse abaixo-assinado e contribuir efetivamente, repassando eles por e-mail para todos os servidores, para que eles possam assinar o abaixo-assinado e que a gente possa também fazer com que essa outra atividade, essa campanha, ela possa também contribuir, ser mais um fator no sentido de trabalhar pela manutenção dos quintos, no sentido de que na próxima quinta-feira a gente tenha um resultado expressivo e altamente positivo para os servidores. Ainda, né, na terça, nós soltamos também a convocatória, né, para a semana do dia de 23 a 27, como o Costa falou, né, e aí as atividades que a gente enumerou são as seguintes: além, né, da vinda das caravanas, a convocatória foi para a vinda das caravanas, haverá também o plantão ampliado, né, então teremos aí um contingente de pessoas assim, significativo para que a gente possa desenvolver as ações. No dia 23 pela manhã e 24 pela manhã tem ação no aeroporto, né, na recepção dos parlamentares. 23 à tarde tem corpo a corpo no Senado, né, numa ação de convencimento contra a PEC 6. No dia 24, né, às 14 horas tem reunião da Frente Parlamentar Mista. Após essa reunião, isso pode partir para talvez um ato, né, que a gente faça. Isso vai ser ainda, esse ponto específico vai ser debatido com as entidades aqui, né, na federação. No dia 25, a gente tem julgamento da database, né, então é importante, a gente vai estar no STF. Às 9h30 da manhã. 9h30 da manhã, isso. No dia 25 à tarde ainda a gente pode fazer trabalho, a gente deverá fazer trabalho, né, no Senado, né, em torno da PEC 6 ainda. No dia 26 a gente tem duas atividades, né, uma é importante demais para toda a nossa categoria nesse momento, que é a ação dos quintos, que vai ser julgada no plenário do STF às 2 horas da tarde. É importante para toda a categoria, porque, assim, será, assim, se ocorrer, que a gente espera que não haja, a perda desses quintos, né, ela é a ponta do iceberg para a perda de muitos direitos ainda, além desse. Então, tendo ou não tendo quintos, todos os servidores, eles devem estar, né, integrados nessa luta, porque ela é de alguns hoje, né? Mas daqui a pouco a gente vem aí com outras perdas que a gente tem que estar junto. Exigem um trabalho profícuo, trabalho de unidade. Em relação aos quintos, esse julgamento, que a gente tem a convicção de que todo o trabalho foi realizado para que ele se dê de forma positiva, que a gente consiga, né, já com base no dispositivo apresentado pelo ministro Gilmar Mendes, do seu voto anteriormente dado no plenário virtual, de manutenção dos quintos em relação à coisa julgada, às ações judiciais com trânsito em julgado, porém, a manutenção em relação a decisões administrativas há mais de 5 anos e decisões judiciais sem trânsito em julgado ainda, em que se condiciona no futuro a absorção desses valores em cima dos reajustes futuros nossos. Nós esperamos, né, e vamos continuar desenvolvendo esse trabalho, né, Luciana, na semana que vem. Nós esperamos que a gente consiga reverter
esse posicionamento do ministro Gilmar Mendes por meio dos outros ministros, né, no sentido de apresentarem voto divergente em relação a essas duas questões específicas, para que dê a maioria necessária à garantia definitiva dos quintos em todas as situações, até porque o fundamento e a argumentação que nós utilizamos é muito forte e precisa ser obedecida pelo Supremo Tribunal Federal, que é a obediência à coisa julgada e à segurança jurídica, a decadência administrativa e a irredutibilidade de vencimentos. No dia 18 ainda teve à tarde, né, a reunião da Frente Parlamentar Mista, onde o senador Paulo Paim reafirmou que ele não discutiria a PEC 133 enquanto, né, não findasse a luta contra a PEC 6. Na verdade, né, ele declarou que está contra, junto com os trabalhadores, contra a PEC 6 até o final. E a PEC, ele declarou isso porque em seguida tinha plenário, né, no Senado que ia debater justamente a PEC 133. E ele repetiu insistentemente que falaria apenas da PEC 6, né, até que que ele fosse vencido, né, nesse caso ou não. Na sexta-feira, nós, né, nos dividimos nas tarefas, né, porque era necessário, eu como coordenadora da comunicação, né, que a gente organize junto com a coordenação de comunicação o encontro que vai acontecer no dia 9 de novembro. Então nós trabalhamos aqui por videoconferência e a gente ficou organizando, então foi uma pauta mais interna, né, para a realização dessa tarefa. E o Costa seguiu, né, levando os memoriais que nós preparamos aqui, né, ao STF. Daí ele pode falar um pouco mais sobre isso. Isso. Nós, né, em razão das atividades, né, conjuntas e da necessidade de dividirmos as tarefas, então eu levei, né, nós preparamos os memoriais tanto dos quintos quanto da database do RE 565089 do RE 638115 e levamos esses memoriais, né, entregamos em todos os gabinetes dos ministros. Aliado a isso, tivemos reunião, né, a convite do Sindijus DF, né, que conseguiu uma audiência com o juiz assistente do gabinete do ministro Gilmar Mendes, né, tivemos reunião com o juiz assistente, juntamente, né, a FENAJUF, Sindijus, né, a convite do Sindijus, representantes de associações também, no sentido de fazer a entrega de memoriais relativos aos quintos, de mais uma vez solicitar, né, que o ministro expresse mais uma vez expressando mais uma vez a necessidade de manutenção dos quintos, tanto em relação às decisões transitadas em julgado, como também em relação às decisões administrativas havidas há mais de 5 anos, e em relação a todas as outras decisões, sejam elas também decisões judiciais ainda sem trânsito em julgado, garantindo esse direito a todos os servidores, né? Fizemos então a entrega de memoriais e a solicitação no sentido também de que esse julgamento ele seja mantido, de que a gente não tenha nenhuma surpresa no dia 26 às 14 horas, que realmente o Supremo Tribunal Federal tenha o compromisso absoluto de julgar esse tema na quinta-feira, dia 26 às 14 horas, inclusive em razão de haver aí um problema muito sério, que é a decisão do Conselho da Justiça Federal, que recai sobre as cabeças de todos os servidores da Justiça Federal do país, seja do Conselho da Justiça Federal, da Justiça Federal de Primeira Instância, e todos os TRFs, no sentido da retirada dos quintos a partir do 4º mês da decisão que foi proferida lá no Conselho da Justiça Federal e que deverá ter um impacto a partir do mês de outubro.
Aliado a esse fato, só lembrando, Lucena, que também nós teremos análise dos embargos de declaração no Conselho da Justiça Federal relativo à decisão administrativa que foi tomada lá de retirada dos químicos. Então tem os embargos de declaração que foram apresentados, opostos, e que serão analisados no dia 23, na segunda-feira, né? A partir das 11 horas. Então, aliado a todos esses fatos, a gente faz uma convocação aos sindicatos para que enviem seus representantes a Brasília, ao Sindijus DF, para que faça uma convocatória extensiva, né, a todos os seus filiados, a todos os servidores, de um modo geral, do Judiciário e do Ministério Público, para que estejam presentes, para que nos auxiliem nessa luta, estejam presentes para lotar, para acompanhar esse julgamento no CJF, principalmente os colegas da Justiça Federal, e acompanhar os julgamentos no Supremo Tribunal Federal no dia 25, às 9h30, em relação à database, e no dia 26, às 14 horas, em relação aos químicos. Então, é importantíssimo que todos estejam presentes e que cada um possa fazer e se doar no sentido de contribuir com essa luta e com esses temas. Em relação à reforma da Previdência, né, foram concluídos os trabalhos de debates, posteriormente foram apresentados em plenário 78 destaques, que serão debatidos novamente, que retornarão à análise na CCJ e com já marcado pelo Senado Federal, possivelmente a votação em primeiro turno no dia 24. Então, mais uma vez, queria pedir aqui a Luciana também que faça esse apelo a todos os colegas para que aqueles que estão em Brasília compareçam e estejam presentes também nesse trabalho em defesa da Previdência Pública e contra a reforma da Previdência. Esse chamamento que o Costa está trazendo aqui é muito importante. A gente sabe que a presença maciça da gente, tanto nas ruas quanto no Senado, né, é que vai, né, modificar alguma coisa. Enquanto a gente estiver passivo a esse processo todo, a gente não consegue nada, não consegue reivindicar nenhum tipo de direito. Né? Então, todo esse conjunto, né, de ações que o governo tem feito contra o servidor. E a PEC 6, quintos, database, são coisas que estão assim diretamente ligadas à nossa sobrevivência, né, enquanto servidores. Então, a gente, né, quer que todo mundo esteja junto, presente. Eu queria agradecer, né, ao Costa, porque esse plantão foi um plantão bem sereno. A gente conseguiu produzir muito porque conseguiu trabalhar em conjunto, né, e isso foi muito importante. A gente viu o resultado, né, desse trabalho. Né, a gente fica muito feliz, né, de ter envolvido o trabalho com muita tranquilidade, com muita coesão. E é esse o espírito que a gente quer passar para toda a nossa categoria, para todos os sindicatos, que é o trabalho conjunto de unidade. Antes de finalizar, eu gostaria apenas de fazer um registro em relação à reunião que nós tivemos, né, do Café Sindical na FENAFISCO, que a gente esqueceu aqui também de informar aos colegas. Foi uma reunião muito proveitosa em que estiveram presentes, né, reunião com as federações, então com as entidades de segundo grau, com as federações de servidores públicos, né, presentes lá os colegas da FASUBRA, da FENAFISCO, de várias outras federações, e lá a gente teve a oportunidade de debater, de fazer uma avaliação do trabalho que foi desenvolvido em relação à ADI 2238, que é aquela ADI em que foi concedido, em que ela discute artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000, em que nesses dispositivos há possibilidade de redução de jornada com redução salarial. Então, um tema que vinha sendo abordado e que tanto os governos estaduais quanto os governos municipais e o próprio governo federal vinham fazendo uma pressão absurda, muito grande sobre o Supremo Tribunal Federal,
para julgar esse tema, tentando derrubar a liminar que foi concedida à época, e o trabalho foi desenvolvido pelas federações. Então a gente aqui também parabenizar a FENAFISCO por esse trabalho de unidade, de trazer as federações também a dialogarem e a procurar solucionar e levar esse problema para o Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento, então, ele é um julgamento que não está finalizado, mas a maioria hoje já é no sentido de não possibilitar a redução de jornada com redução salarial. Então foi uma grande vitória, e anteriormente a gente vinha trabalhando, era no sentido de retirar de pauta em razão dessa pressão dos governos estaduais, municipais e do próprio governo federal. Entretanto, também o nosso trabalho, juntamente com lideranças dos partidos políticos que também ingressaram com essa DI, foi importantíssimo. A defesa, a sustentação oral e o trabalho do jurídico das entidades foram determinantes para que a gente tivesse um desfecho positivo. Então, uma avaliação muito positiva do trabalho que foi desenvolvido. A questão a Luciana também, ela pode falar, né, sobre... Nesse café sindical a gente ainda tratou também do PLS 116, são estratégias, né, para a gente derrubar esse PLS que está tramitando no Senado, que trata da demissão do servidor público por insuficiência de desempenho. A estratégia é de elaborar nota técnica, né, com conteúdo jurídico e de gestão, né, refutando ponto a ponto, né, o que os senadores estão defendendo ali naquele projeto. Principalmente no artigo 6º, né? Pois é. E aí, assim, porque são critérios subjetivos, né, de avaliação, né, que tratam da boa vontade do servidor, né, com relação ao trabalho. Boa vontade a gente entende que não é critério objetivo, e a gente, servidor público já pode ser demitido na 8.112, já está lá tudo estabelecido em lei. Então, os argumentos que a gente quer trazer nessa nota técnica é da incoerência desse PLS, né? Então, acesso ao STF. A gente também discutiu, né, o acesso sobre o controle concentrado de constitucionalidade, porque hoje as federações elas não têm acesso ao STF, né, para entrar com ADIM, ação declaratória. Então, assim, a busca, né, pela possibilidade da federação fazer esse papel, porque hoje, por conta de uma jurisprudência, o STF não aceita o acesso, né? Barra o acesso da federação e da confederação, que deveria ser, né, ter a possibilidade. Ele alega que a federação não pode ser heterogênea, a confederação não pode ser heterogênea. Então, isso é um problema, e a gente fica com essa dificuldade, né, de entrar no processo. Exatamente. Quando, ao mesmo tempo, associações de nível nacional têm o acesso direto, né, ao Supremo Tribunal Federal. Então a gente quer fazer também esse trabalho, e uma das questões principais que nós precisamos é fazer solicitar audiência, né, com o ministro Dias Toffoli para estar debatendo essa questão. Também já estamos solicitando audiências, reunião com o presidente da OAB Nacional, para que ele também contribua nesse debate, possa nos ajudar nessa questão específica. Só uma coisa bem rápida e importante, é que no dia 26, além do julgamento dos quintos no STF, vai haver uma audiência pública, né, na Câmara sobre política antissindical. A FENAJUDE, através do IES, convida todas as entidades, né, a participarem, porque o que a gente tem visto acontecer são políticas antissindicais, com perseguição a dirigentes, né? Então a gente precisa debater esse tema, né? Porque a forma do enfrentamento ainda é coletivo. As entidades elas precisam ser fortalecidas, né, para defender as suas categorias. O trabalhador sozinho ele não consegue alavancar nada. Então a gente precisa, né, de estar todo mundo junto nesse momento. E é isso. Obrigada.
Obrigado, Lucena. Também para finalizar, mais uma vez, conclamando a cada um dos colegas que estiverem nos assistindo, que possa contribuir efetivamente com a luta e com essas pautas da próxima semana. Aos colegas dos estados, que tragam, que enviem suas caravanas, seus representantes, para que a gente possa, além do trabalho de pressão dentro do Congresso Nacional, é importantíssimo a presença dos colegas de cada estado, porque são eles que têm o contato direto e que sabem fazer a melhor forma de pressão sobre os parlamentares. Aos colegas do DF também, que nos auxiliem nessa caminhada, nessa luta, pautas importantíssimas na semana que vem, votação em primeiro turno da reforma da Previdência no Senado Federal, votação da data base no dia 25 às 9h30 da manhã em sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal e votação dos quintos no dia 26 às 14 horas. Então contamos com todos os colegas, pedimos aqui o apoio, a participação efetiva e agradecemos antecipadamente o apoio e a participação e fazer com que esses temas a gente possa, de alguma forma, principalmente em relação aos quintos e à data base, a gente possa sair ao final desse julgamento do Supremo Tribunal Federal com um desfecho positivo e que vai trazer benefícios a todos os servidores de um modo geral. Que venham as caravanas.